Existem três passos essenciais que, independente do seu ramo de atuação, você precisa ter essas informações, você precisa planejar essas informações antes mesmo de começar. Por quê? Sem isso, você não vai. Você tem pode ter duas consequências. Você pode estar gastando dinheiro à toa, ou seja, entregando a sua mensagem para um público que não é o seu potencial cliente, e você pode estar desperdiçando energia, criando conteúdo que as pessoas não vão consumir, e no final, quando você for tentar realizar uma venda, você vai estar falando japonês com pessoas que só falam em português, né? Vamos dizer assim. Então, o primeiro passo que você tem que pensar quando você for estruturar o marketing digital da sua empresa, o primeiro passo é definição e pesquisa de público. Por que definição e pesquisa de público? Porque se você não souber para quem você está comunicando, para quem você está falando, né, para quem sua empresa está falando, você já vai começar errado e lá na frente, quando você for tentar criar anúncio ou tentar fazer venda, você vai estar tentando fazer venda para a pessoa errada e tentando fazer anúncio para pessoas erradas. Tá? Então, falando de público, a gente precisa ter em mente algumas categorias de informação desse público. A primeira categoria seria a informação demográfica. O que seria a informação demográfica? Qual que é a idade dessa pessoa, por exemplo? Então, se você pegar o seu cliente ideal, vamos chamar de cliente ideal aquele cliente que você tem certeza que tem o perfil ideal para consumir o seu produto. Por exemplo, aqui na Telescópio, o nosso cliente ideal são homens, geralmente homens de 30 anos a 50 anos. Eles são proprietários de uma pequena empresa. Eles têm um faturamento de até 3 milhões de reais por ano. Então, pequena empresa, segundo o Simples, né? Eles quase sempre, na verdade, eles sempre têm, né, filhos. A grande maioria é casado. Então, essas são algumas informações demográficas do nosso cliente ideal aqui na Telescópio. E aí você precisa pensar no seu também. O que é uma outra informação demográfica? Seria o cargo dessa pessoa. Então, qual que é o cargo dessa pessoa dentro de uma empresa? Dessa pessoa que seria o cliente ideal para o seu produto? Qual que é o setor dessa pessoa dentro qual que é o mercado que ela atua? Uma outra informação seria essa pessoa ela é graduada, ela tem uma faculdade, ela, enfim, tá numa pós-graduação, já fez uma pós-graduação, então qual que é o nível de informação, de formação, né, dessa pessoa? Isso também entraria nessa categoria de informações demográficas do seu público, do seu cliente ideal. Um outro ponto importante você está frisando, você está fazendo uma pesquisa, onde que esse cliente ideal está localizado geograficamente. Ou seja, em qual cidade ele está, em qual estado ele está localizado. Qual cidade, qual estado. E se dentro de uma cidade ele estiver localizado numa região específica, ou seja, ele está, de repente, vamos falar aqui de Indaiatuba. Nós temos aqui vários distritos industriais e vários bairros residenciais. Vamos supor que o seu cliente está especificamente em distritos industriais. Vamos supor que o seu cliente é uma indústria. Ele é dono de uma indústria ou um comprador de uma indústria. Então você precisa saber qual que é a região dentro de uma cidade que esse cliente ideal possa estar, para você facilitar as chances, né, aumentar as chances de você localizar esse cliente quando você for direcionar uma comunicação, direcionar um anúncio para esse seu público. Tá? E fora a localização física, você precisa também focar na sua localização geográfica, sua localização digital. Ou seja, no físico você tem cidades, estados e regiões. No digital você vai precisar pensar em quais canais, quais mídias sociais o seu cliente está. O seu cliente está no Google pesquisando alguma coisa, o seu cliente está no LinkedIn. Qual rede, né, qual canal você tem a maior probabilidade
de alcançar o seu cliente ideal de forma mais fácil e principalmente também mais barata, né? A segunda categoria de informação que você tem que ter do seu cliente ideal seria a informação de interesse. Se a sua empresa é uma empresa de arquitetura, de repente, o interesse, né, um dos interesses do seu potencial cliente seria design de interiores, ou escritório de arquitetura, né, ou projetos de arquitetura. Esse seria um tipo de interesse do seu potencial cliente. E um outro nível seria a questão de comportamento. Se o seu cliente é um cliente que tem a classificação, né, de consumidor dele é AB, ou seja, ele costuma consumir produtos de alto valor, você também precisa estar anotando, né, precisa estar montando esse perfil do seu cliente ideal de acordo com essa classificação de consumidor. Se o seu produto é um produto para público AB, então um dos comportamentos meu público consome produto de alto valor. Se seu produto ou serviço é um serviço ou um produto que atende, né, de baixo ticket, que atende a classe C, então a sua comunicação vai ter que se moldar a esse público. Tá? Então, a nível de comportamento tem isso, e se seu público, de repente, vai à academia todos os dias, ou viaja frequentemente dentro do Brasil, ou faz viagens internacionais com frequência, isso também entraria numa categoria de comportamentos. Tá? E outra categoria de informação que você precisa ter muito claro na sua cabeça são os medos, as frustrações e os sonhos desses clientes. Por quê? Uma vez que você sabe os problemas, né, os medos desses clientes, quando você for criar a sua comunicação para eles, você vai ter mais clareza de como chamar a atenção dele através dos medos que ele tem e como também chamar a atenção através dos sonhos. Então, o que o seu cliente deseja? Qual que é o maior sonho do seu cliente ideal? O que ele está buscando dentro da empresa dele ou dentro da vida dele? Isso vai ser muito importante na hora de você acoplar, né, esses valores e essas informações também na sua comunicação. Aqui a gente costuma trabalhar com o que a gente chama de estratégia de ponto ABC. Né? O que é essa estratégia? O ponto A é a situação atual que o seu cliente está. Ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você vende produto para dor nas costas. Vamos supor que você está vendendo esse tipo de produto. O ponto A do seu cliente ele sente o incômodo nas costas dele e ele vai começar a procurar soluções. O ponto B é o estado desejado desse cliente, ou seja, ele depois de ter resolvido o problema nas costas dele e está levando, né, uma vida normal. O ponto C é a pior situação possível que esse cliente pode estar. Ou seja, é um inferno ali da vida dele. No caso da dor nas costas, seria a pessoa estar com tanta dor nas costas que ela não consegue nem levantar da cama para fazer absolutamente nada na vida dela. Então, a gente tendo clareza de onde o cliente está, de onde ele quer chegar e de qual que é a pior situação qual que é a pior situação que ele pode chegar se ele não resolver esse problema aqui atual dele, você vai ter clareza na hora que você for criar a comunicação do seu produto e mostrar para ele que o seu produto é a ponte entre o estado que ele está hoje e o estado onde ele quer estar, entre o sucesso, entre ele resolver o problema. O seu produto ou seu serviço vai estar resolvendo esse problema. Então você precisa conhecer muito bem os medos, as frustrações e os sonhos e os interesses, né, do seu cliente ideal. Um exemplo também seria um projeto de arquitetura. Vamos supor que o seu cliente ideal, você tem um escritório de arquitetura e você está querendo alcançar, né, pessoas que têm interesse em fazer projetos de arquitetura ou pessoas que de repente casaram agora e vão no futuro ou agora mesmo vão começar a procurar arquitetos para fazer o projeto, né, da casa desse casal.
O ponto A seria, bom, casei, um exemplo, casei, ou noivei, né? E quando casar eu quero ir para minha casa. O ponto A seria esse. Então ele está numa situação onde ele precisa começar a pensar em construir a casa dele e ele vai atrás, né, desse profissional de arquitetura para fazer o projeto da casa dele. O ponto B é, bom, já tenho minha casa pronta, né? Então, o ponto A desse cliente, dessa pessoa que tem interesse em construir uma casa preciso saber como isso funciona. O ponto B tô com a minha casa pronta, já fui para dentro. E o ponto C seria essa pessoa chegar no momento do casamento dela de repente e ainda não ter a casa pronta dela. E você, como profissional de arquitetura, quando você for criar sua comunicação para esse público, você precisa mostrar para ele que você vai levar ele do ponto A, né, da situação atual que ele está, até onde ele quer chegar, sem deixar que ele, de repente, chegue no casamento dele e não tenha a casa dele construída. Isso num contexto de arquitetura, tá? E o outro foi do produto, né, para dor nas costas, de repente. E o segundo passo, né, o primeiro passo seria você ter a definição clara do seu público, né, dos medos, interesses, comportamentos, os sonhos desse cliente. E o segundo passo para você estruturar, né, a sua estratégia de marketing seria você fazer o planejamento. Agora você tem todas essas informações do seu público e você precisa fazer um planejamento de como que você vai utilizar isso para chegar até esse público com a sua comunicação. E para isso, você precisa entender que o cliente ele tem vários níveis de consciência do problema dele. No marketing digital, a gente costuma trabalhar com um funil de conteúdos. Ou seja, esse funil ele vai ter um conteúdo que a gente chama de topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil. O conteúdo de topo de funil, né, no caso do cliente aí que está querendo fazer um projeto de arquitetura, o que ele está procurando no momento em que ele decide saber mais de como construir a casa dele? O que ele procura saber? Primeiro ele vai procurar saber como financiar esse projeto, como funciona construir uma casa, por onde eu começo. Muita gente não faz nem ideia de por onde começar. Então esse cliente está lá no Google perguntando como funciona, o que é um financiamento. Então ele está na fase lá inicial, ele está lá no topo do funil ainda, levantando informações de como ele pode avançar nesse projeto, nesse sonho que ele tem. O meio de funil, nesse caso, seria o cliente que ele já reconhece o problema dele, ele já sabe o que ele está precisando e agora ele começa a procurar empresas ou profissionais que podem ajudar ele a ir para um próximo passo. Ele está buscando um outro nível de informação. Então agora ele sabe que ele precisa de um projeto, ele sabe como funciona, de repente, um financiamento de casa mais terreno, e agora ele vai atrás de um profissional de arquitetura para fazer o projeto dele. Nesse momento, o que ele está pesquisando? Primeiro, ele está pesquisando lá no Google projetos de casa, porque ele quer ter uma ideia, né? Quer ter referências para a casa dele. Ele está procurando, de repente, arquitetos já para começar a levantar orçamentos. E ele pode estar procurando outros tipos de informação que vão ajudar ele na hora da tomada de decisão. E esse momento da tomada de decisão é exatamente o fundo de funil. O fundo de funil que a gente fala é o momento da venda. Então esse cliente ele passou por uma fase de consciência onde ele não sabia nada, ele foi para uma fase de consciência onde agora ele já sabia mais ou menos o caminho e ele começa a procurar profissionais e referências, né, para tomar a decisão dele. E aí, no fundo do funil, ele toma a decisão de contratar um profissional para resolver o problema dele. Por que você tem que ter consciência desse tipo de informação, desse funil, né, do seu produto, da sua empresa? Porque se a sua empresa
conduz esse cliente desde lá do momento que ele ainda não fazia nem ideia de por onde começar, e aí ele começou a considerar, buscar informação, e você deu essa consultoria para esse cliente, você ajudou, né? Você deu a mão para ele e ajudou ele nesse processo. A tendência é que quando ele for tomar uma decisão de compra, a primeira pessoa que ele vai pensar, a primeira empresa que ele vai pensar vai ser a empresa que ajudou ele em todo esse processo. Então, isso é muito poderoso, você entender o seu público e você entender como que ele se comporta, o que ele pode estar buscando no começo da jornada dele para resolver o problema dele, no meio da jornada dele e no final da jornada, você pode criar uma estratégia muito mais sólida de como conduzir ele por cada fase desse funil, por cada fase desse processo de compras, né? E para falar de conteúdo também, a gente precisa falar sobre dois tipos de marketing, né? Hoje a gente tem dois tipos de marketing. Você tem o marketing de interrupção e o marketing de intenção. Qual que é a diferença de um para o outro? O marketing de interrupção é o que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no YouTube ou na própria TV aberta, né? Você está lá assistindo o seu programa, você está assistindo o seu vídeo no YouTube e de repente, bum, aparece lá um anúncio de uma empresa X e interrompe aquilo que você está fazendo. Se você pensar também no Instagram e no Facebook, muitos anúncios que aparecem lá, eles estão interrompendo de repente, sua rolagem no feed ou os stories que você está visualizando. Então, isso seria um exemplo simples de marketing de interrupção. E o marketing de intenção seria quando o cliente está buscando aquilo que você está oferecendo naquele momento. Um exemplo muito claro disso é o Google. Quando você faz anúncio da sua empresa no Google, quando você está bem posicionado lá no Google, você é encontrado no momento em que o seu cliente está buscando pelo seu produto ou pelo seu serviço, tá? Então, assim, ele tem a intenção ele tem a intenção de buscar por aquilo, ele está procurando, né, de repente, um profissional ou um produto ou um serviço. Então, o início, né, da conversa, ele parte do cliente e não da empresa. Então, a gente tem esses dois tipos de marketing. E como que funciona, né, esses canais? Como que você trabalharia esses canais seja mídias sociais ou a questão do Google, né, para trabalhar o marketing de intenção? A gente precisa entender como trabalhar com esse público nesses canais, tanto nesses canais físicos quanto nesses canais digitais. E entendendo como funciona cada canal, você vai pegar as informações do seu público e você vai personalizar para cada plataforma. A forma como você vai trabalhar no Google, de repente, com a sua empresa, é completamente diferente da forma como você vai trabalhar no Facebook e no Instagram. Lembrando que Google é a intenção, então a pessoa está buscando por você, está buscando pelo seu produto, seu serviço, e nas mídias sociais você está interrompendo aquilo que ela está fazendo. Então, nas mídias sociais, você precisa ter uma estratégia para chamar a atenção desse público. Você precisa ter uma estratégia muito mais forte para chamar a atenção desse público que no Google, que ele tem a intenção, né, de estar consumindo de você. E por que é importante a gente definir o público e entender todas essas dinâmicas? Na hora que você for criar a sua mensagem para esse público, você vai ter todas as informações e você vai personalizar essa mensagem de acordo com os interesses, comportamentos, sonhos, problemas, medos e frustrações desse cliente. Então, quando você mostra que você conhece o seu cliente, às vezes, né, muito mais do que ele mesmo, você tende a chamar a atenção dele mais fácil e ele vai pensar o quê? Putz, esse cara entende meu problema, esse cara entende o que eu estou procurando, essa empresa entende o que eu estou procurando e eu quero saber mais sobre ela, porque ela está me mostrando aqui que com certeza ela pode ser a empresa que vai me ajudar a resolver o meu problema, tá? E nas mensagens, quando você vai trabalhar as suas mensagens de acordo com o seu público, existe uma ferramenta, uma técnica chamada gatilhos mentais. Você já deve ter ouvido falar um pouco dos gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? O nosso cérebro ele tem um sistema, vamos dizer assim, que ele ajuda. O nosso cérebro é uma máquina de economia de energia. O
que eu quero dizer com isso? Quando você precisa tomar uma decisão, por exemplo, ir na academia. Eu não tenho o hábito de ir na academia. Então, para mim, decidir ir na academia gasta muita energia, porque eu preciso ir lá, preciso fazer minha inscrição, preciso levantar todos os dias aqui e me forçar a ir na academia. Então, eu vou estar gastando muita energia e futuramente, provavelmente o meu cérebro vai começar a me sabotar e eu vou começar a parar de pensar, né, em ir na academia, eu vou começar a me sabotar e vou começar a não ir. Agora, quando eu crio o hábito de ir, já não é mais um esforço, ou seja, eu fiz tanto aquilo que meu cérebro não precisa mais gastar energia, ou ele gasta muito menos energia para fazer a mesma coisa. E os gatilhos mentais, eles servem para isso, eles são atalhos mentais para o seu cérebro tomar uma decisão de forma muito mais rápida e gastando menos energia. Vou dar um exemplo. Um dos gatilhos é a prova social. O que é a prova social? Vamos supor que você vai jantar, você quer escolher um restaurante para jantar hoje à noite, e você tá olhando lá algumas fotos, de repente no Facebook, de alguns restaurantes, e na foto do restaurante A, você vê que nem sempre, na foto, né, na história, né, na timeline desse restaurante, nem sempre esse restaurante está cheio, aliás, quase nunca esse restaurante está cheio. E você tem um restaurante B, que toda foto, né, na timeline dele, no Facebook, no Instagram, o restaurante está cheio, as pessoas estão elogiando, tem vários depoimentos sobre esse restaurante, sobre a comida, a qualidade da comida. O que vai acontecer nesse momento? Se você for julgar a partir dessas informações, qual que é o melhor restaurante entre esses dois, você tende a escolher o restaurante B. Por quê? Ali tem várias pessoas, existe uma prova social de que aquele restaurante vai ser o melhor restaurante para o seu jantar nesse momento. Então, a partir daí, sem pensar, você decide pelo restaurante B, porque o fato de ter muitas pessoas lá te dá um atalho de decisão de que aquele restaurante é o melhor. E não necessariamente, e aí é a parte louca, né? E não necessariamente esse restaurante é o melhor, mas pode ser que ele é um restaurante que sabe trabalhar melhor o marketing dele. Pode ter a situação de o restaurante A ter a melhor comida e não o B, mas o B sabe fazer melhor o marketing dele, então você olha lá e vê muitas pessoas e você toma a decisão de ir no B, justamente porque muita gente já vai lá, muita gente deu um bom depoimento, né? Então esse é um tipo de gatilho mental. Um outro gatilho mental seria o gatilho mental da familiaridade. O que é o gatilho mental da familiaridade? Quando você fica exposto a uma pessoa, a uma marca, durante muito tempo, você tende a ter uma impressão positiva sobre aquela marca, ou sobre aquele produto, ou sobre aquela pessoa. Então, quando você tem uma exposição prolongada, você tende a ter uma visão positiva sobre aquilo, sobre o objeto, né? Ou a pessoa que você está sendo exposta durante muito tempo. O gatilho mental da escassez, né? O clássico só amanhã, lá da Casas Bahia, ou várias empresas utilizam isso, né? Só amanhã você compra aqui com 50% de desconto. O que é isso? Ele está trabalhando a escassez. Se você não tomar uma decisão agora, você pode estar perdendo alguma oportunidade. Esse seria o gatilho mental da escassez. Isso gera uma ansiedade, gera uma pressão para que a pessoa tome uma decisão rápida. Tá? E tem um outro ponto também que você precisa planejar, né, na hora de se comunicar com o seu público, que é entender que as pessoas compram pela emoção e elas justificam pela razão. Então, quando você for criar a comunicação do seu produto, você precisa trabalhar esses dois lados aqui, emoção e razão. Um exemplo, quando você disser uma característica do seu produto, é bom que você diga também um benefício. Então, a característica vai ser algo palpável, né? Algo lógico, algo racional. E o benefício vai ser algo emocional. Por exemplo, tem muito produto, né, de emagrecimento no mercado que trabalha muito bem isso. Ele fala o quê? A característica que seria, bom, você vai ter que tomar esse comprimido aqui 2 vezes por dia durante 7 dias. Isso é uma informação lógica, uma informação objetiva.
E a informação emocional é que tomando esse medicamento 2 vezes por dia durante 7 dias, você vai perder peso sem precisar ir na academia. Isso sim tem um apelo emocional. Então eu falei de uma característica e disse um benefício, né, desse produto. O ideal é que você conecte a cada característica um benefício, a cada característica um benefício, ok? Então, entendendo tudo isso, fica muito mais fácil de você criar a sua comunicação. E com essas informações, você vai trabalhar na criação de valor para o seu cliente, para que na hora que você apresente o preço, o valor percebido do seu produto ou da sua empresa vai ser muito maior do que o preço. Então, essas pessoas elas tendem a ter uma visão muito melhor do seu produto, e a hora que você apresenta o preço, ele vai ter um valor percebido muito alto, e a hora que você apresenta o preço, ele vai ver, putz, está barato. Agora, se você apresenta o preço sem ter criado muito valor antes, essa pessoa ela não tem a percepção de valor do seu produto, ela tende a achar caro o seu produto, porque ela não entende o seu produto, ela não entende o seu serviço. Então não tem como ela valorizar o que ela não entende, tá? Bom, a gente passou aqui por público, a gente passou por planejamento, né, e plataformas aí de publicação e como utilizar cada plataforma da forma correta. E com essas plataformas, a gente tem um terceiro passo, que é gerar tráfego nessas plataformas, seja ela física ou seja ela digital. Tá? E o que é tráfego? Se a gente pegar um modelo tradicional de negócio, que seria, vamos supor que eu abri uma lojinha lá no centro da cidade. O que é tráfego para uma loja? As pessoas que passam ali na frente da loja, elas são o tráfego dessa loja física. Por quê? No meio desse vamos supor que na frente da minha loja passam 200 pessoas por dia. Tá? 200 pessoas por dia. São todas que vão estar interessadas no meu produto? Com certeza não. Mas algumas vão olhar na vitrine e vão se interessar. Então o tráfego é o que passa na frente da minha empresa e tem esse contato com as informações dos meus produtos ou dos meus serviços. No caso do físico é isso. No caso do digital, quando eu faço um anúncio no Google ou nas mídias sociais, eu faço um post nas mídias sociais, e essa pessoa, ela clica nesse anúncio ou nesse link e vai para o meu site ou para a minha landing page, no digital nós chamamos isso de tráfego, ou seja, a pessoa viu o meu anúncio, ela se interessou pelo aquele assunto, por aquela promessa, e ela clicou para saber mais. Então ela foi até o meu site querendo saber mais sobre o meu produto ou sobre o meu serviço. Isso é tráfego no contexto digital, tá? E como que eu gero tráfego nas mídias sociais? Como que eu gero tráfego através do Google? Fazendo anúncio. Você pode também utilizar a postagem orgânica, porém o seu alcance, né, o alcance nas mídias sociais é muito baixo no orgânico, né? Você posta, se você não anunciar, provavelmente a sua informação vai chegar ali para 5% das pessoas que estão te acompanhando, 5%, 2%, depende muito do conteúdo, depende muito do tipo de mídia que você está publicando, se é imagem, se é só texto ou se é vídeo, tá? Agora, quando você faz anúncio, você garante que a sua comunicação chegue naquele público que você selecionou. Então, aí é interessante a gente falar de um outro conceito, que é, você tem as pessoas, né, os clientes que te escolheram, e você tem os clientes que você escolhe. Os clientes que te escolhem nem sempre são os melhores clientes para a sua empresa. Tá? Então, quando ele te escolhe, você pode ter cliente bom, cliente ruim, cliente pagante, cliente que, enfim, atrasa o pagamento. Agora, quando você tem clareza de qual o seu público, de como você vai chegar até ele, qual mensagem você vai mostrar para ele, quais são os medos, frustrações, sonhos e interesses dele, você vai chegar com a sua mensagem exatamente naquele público que você sabe que tem potencial de compra do seu produto ou do seu serviço.
tá? Então, coloca isso na cabeça. Você tem um cliente que te escolhe e você tem o cliente que você escolhe. Com anúncios, você pode escolher os clientes que você vai atender, os clientes que vão chegar até você. E com isso, a sua taxa de conversão, né, em vendas tende a ser maior, porque os clientes que estão chegando até você está selecionando eles antes de tá se relacionando com ele, né? Você seleciona o perfil e você está esse perfil até a sua empresa para que você faça uma reunião e realize uma venda, tá bom? E nisso tudo a gente tem um conceito de lead. Se você não sabe o que é lead, lead é basicamente, se a gente pensar em tráfego. Bom, tráfego, eu tenho uma empresa aqui, eu tenho meu site aqui e eu tenho uns anúncios na mídia social. Quando uma pessoa clica nesse anúncio, ela vai cair no meu site e a gente chama isso de tráfego. No segundo momento, essa pessoa caiu no meu site, ela consumiu o meu conteúdo e tem lá um campinho, deixe o seu e-mail para receber informações e novidades sobre a nossa empresa. Essa pessoa foi lá e deixou o nome e o e-mail dela. A partir desse momento, ela não é mais um desconhecido. Agora você tem o nome, você tem o telefone provavelmente e o e-mail dela. Então agora ela virou um lead, ela virou uma oportunidade de você se relacionar e de você apresentar o seu produto para essa pessoa, tá? Então isso seria o lead. E como que funciona o processo de vendas, né? De modo geral? Esse seria o terceiro passo. Então você precisa de público, você precisa saber exatamente o público que você vai querer alcançar, o público que você atende, o público ideal, o cliente ideal para a sua empresa. Você precisa ter um planejamento, agora que você sabe qual que é o público, de como você vai se comunicar com esse público. E você precisa, depois disso, gerar tráfego para a sua empresa, que pode ser ou visitas na sua empresa, ou pode ser visitas no seu site. E, no segundo momento, você precisa transformar esse tráfego em lead, em oportunidade de se relacionar e de futuramente gerar uma venda para esse potencial cliente que escolheu receber mais informações da sua empresa, do seu produto ou do seu serviço, tá? Então, esses são os 3 passos essenciais para que você estruture a sua estratégia. Independente de qual mercado você atua, você precisa ter esses três planejamentos, esses 3 passos muito, muito claros mesmo, para que você tenha sucesso, que quando você conseguir um nível que seja abaixo de sucesso com essas estratégias, você vai ter que só escalar, porque você já acertou o público, você já sabe como se comunicar com ele, você já sabe como gerar tráfego e como converter esse tráfego em oportunidades de venda. E a partir daí é só você escalar e você alcançar o máximo de pessoas possível utilizando essa estratégia. Okay? Então esses são, né, os 3 passos para você estruturar a sua estratégia de marketing independente da sua área de atuação. Okay? Um grande abraço e até a próxima live.